Graça e paz, meus queridos irmãos. Aqui quem vos fala é a missionária Eli Maria, diretamente da cidade do Icapuí, município do estado do Ceará, né? Hoje nós vamos meditar um pouco no despertar do chamado, né? Vamos ler aqui, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Romanos 13:11. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Meus queridos irmãos, a hora é essa, da gente se despertar, irmãos, porque o tempo já se aproxima. As trevas estão ganhando força e espaço para também fazer as obras dela do mal. E muitos de nós estamos dormindo o sono da indiferença, o sono da indolência, e estamos nos esquecendo que nós temos um chamado de Deus para fazermos aqui na terra. Não é só ter uma experiência com Jesus, aceitar Jesus e tá tudo bem e nós não vamos fazer mais nada. Não, nós temos uma missão a ser cumprida. O Senhor nos chamou, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem adestrado nossas mãos para a batalha. Agora Ele está mandando a gente despertar. Desperta tu que dormes. Vamos abrir aqui em Romanos, em 2 Timóteo. 2 Timóteo 4, 2, 3. Olha o que foi que o autor escreveu. Prega a palavra está a tempo e fora de tempo. Aí ele diz, admoestando, repreendendo, exortando, com longanimidade e ensino, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. Quando ele fala que pregue a palavra, isto em tempo e fora de tempo, admoestando. Essa admoestação, vale salientar, é com amor, viu? Não é promovendo guerras, não. Não é promovendo discussões tolas, não. É com amor. Porque o amor de Deus é que transforma. E o Espírito Santo é que convence o homem. Com exortação, com amor, com toda longanimidade, não parando de pregar a palavra do Senhor e ensinando. É isso que nós devemos fazer, porque somos discípulos de Jesus e temos que fazer discípulos. Lembra? Ide e pregai, ide e fazei discípulo. Foram 2 mandamentos que o Senhor nos ordenou. E ainda que ele diz pregue em tempo e fora de tempo, ainda no versos 3, porque virá tempos em que não suportarão a sã doutrina. E não já chegou esse tempo? Já, irmãos. Esse tempo já chegou. Não suportarão a sã doutrina. Que sã doutrina? A palavra de Deus que transforma vidas. Ela, né? Não é doutrina de homens, não.
porque o que nós estamos vendo no contexto do cristianismo no Brasil, que muitos têm levantado suas convenções, suas próprias regras, suas próprias doutrinas, seus próprios segmentos. A denominação X é melhor do que a Y, a denominação Y é melhor do que a denominação A, B, e não foi isso que Jesus veio fazer. Ele veio trazer o evangelho puro e simples. O resto é invenção de homens. Vamos ver aqui, porque virão tempos em que não suportarão a sã doutrina, que é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o quê? Amai-vos uns aos outros. O que é que tem acontecido no meio dos crentes? Guerra, discussão, discórdia. Está compatível com a Bíblia? Não está. Não está. Entende? Sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, que agrade eles, que amassageie o ego, que amassageie o pecado, que concorde com o pensamento teológico desses homens, desses segmentos, que crie igrejas, que encubra os seus desejos. Eu sou assim e não precisa de mudança, porque o evangelho é transformação, é mudança, né? É metanoia na cabeça, mudança de atitude e de pensamento. Antes eu era uma idólatra, hoje eu só sigo a Jesus, entendeu? Nada de outro nome, só Jesus, né? E coisas agradáveis ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E o desejo hoje, no meio evangélico de crente, porque o cristão é diferente. O cristão, ele anda nas pisadas do mestre. Então, no meio dos crentes é o quê? É o quê? Os próprios desejos, a massagear o seu ego, né? Ter aquele monteamento, a minha denominação é maior, a minha denominação é a mais certa, a minha religião é a certa, meus pais, eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Vai mesmo, vai mesmo. Sinto muito, meus pêsames, porque só existe um caminho, o caminho é Jesus. E ainda diz aqui vá abrindo aí a Bíblia, viu? Daniel, no livro de Daniel, Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, isso é Deus falando com Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. A gente viu no versículo lá de 2 Timóteo 4, 2, 3, o que está acontecendo é que se levantarão mestres para massagear os seus próprios egos e terão comichão nos ouvidos em relação à sã doutrina. A sã doutrina não é usos e costumes. Não é usos e costumes, é a palavra de Deus que transforma a vida. Não é um cabelo, um cocó, não é uma roupa comprida de manga, não é isso. Isso é usos e costumes que muitos fazem aí. Usos e costumes.
A sã doutrina é a palavra de Deus que transforma a vida. E aqui o Senhor fala para Daniel, a ciência se multiplicará. E o que a gente está vendo? É o cumprimento palpável desta profecia. A ciência se multiplicando. Vamos ainda para Hebreus 5:11. O livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, 5:11. Meus amados irmãos, está muito complicado, está muito difícil hoje ser um cristão, um seguidor de Cristo. Antes eu era crente, eu era protestante, eu não quero mais esse título. Eu sou um seguidor de Cristo, eu sou uma cristã, né? Hebreus 5:11 até o 14. Sobre isso temos muito que dizer, mas de difícil interpretação, porquanto vós tornasse tardios em ouvir. O autor deste livro está falando aqui para crente. Tenho muito que dizer a vocês, mas vocês tornaram tardio a ouvir, porque hoje eles amontoaram os pregadores. Hoje tem que ser pregadores renomados, onde a gente tem a resposta de tudo aqui, sem errar uma grama. Pregadores coach, cantores, se paga para pregar, ganha para pregar, paga para cantar, paga para palestrar. E aí ele diz aqui, ó, em Hebreus, vocês tornaram-se tardio em ouvir, porque devendo já ser mestre em razão do tempo que vocês têm de caminhada, ainda necessita que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. Os oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O autor está dizendo aqui que são poucos que têm uma base cristã solidificada. Irmãos, a figueira vai balançar. Viu? Essa igreja brasileira, anote o que eu estou lhe dizendo, ela vai ser provada como ouro. Ela vai ser provada como ouro. Estão muito de brincadeira. E o cristianismo não é isso. O cristianismo é puro e simples. As igrejas começavam nas casas. Sim, por causa da perseguição. Mas quem foi que criou esse negócio CNPJ, templo suntuoso? Quem foi que criou convenções? Homens, poder e grana. Poder e grana. Quando você vai lá fora evangelizar e discipular, você vai encontrar, sim, de pobres miseráveis, espiritualmente e materialmente. E cadê estes homens? Essas mulheres? Cadê essa igreja que era para salgar o Brasil e não está salgando? Hein? Vamos continuar aqui ainda no 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercidas para discernir tanto o bem e o mal. Olha o alimento sólido. É uma vergonha, irmãos. A gente pergunta, tem crente que não lê Bíblia, então ele é crente mesmo, né? Porque a gente tem que se alimentar, o tempo está difícil. Vamos então ainda
tem que ter base para enfrentar o tempo do fim. O tempo do fim. Segundo Timóteo, diz aqui 3, segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura, por isso é o que eu me rejo por ela, é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Toda a escritura, ela tem resposta para tudo. E eu estou dizendo a você, desperta tu que dormes, o Senhor mandou ide e fazer discípulo, vai, forma discípulo, cuida desses discípulos, porque o Senhor Jesus está voltando. Toda a escritura é divinamente inspirada, só a escritura, só a escritura, somente a escritura. Nós, meus amados, só devemos depender de Deus. Tem pessoas que dependem de homens. É por isso que está aí as decepções. Pessoas que se decepcionam com o pastor, com o ministério, com tudo. Por quê? Porque depende de homens. Sua fé tem que ser alicerçada em Deus, em Cristo, para você enfrentar tudo que vem. Efésios 5,14. A carta de Paulo aos Efésios 5,14. Em vez de estarem se alicerçando na palavra, se envolvem com coisas, perseguem escolhas e perde o tempo de fazer a obra de Deus com excelência. Pelo que diz, olha aí, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Desperta, irmão, é hora de despertar. Desperta tu que dormes. A salvação é pessoal, é individual e é intransferível, viu? Desperta tu que dorme. Desperte para a sua missão. O Senhor não nos chamou para sermos salvos, sermos um cristão, seguidor de Jesus, para só ser isso. Não, ele tem uma chamada, uma obra, uma missão para a gente fazer. Vamos ver ainda aqui. Você foi convocado por Deus, eu e você. Vamos ver 1 Timóteo. 1 Timóteo 2,4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento de Deus. É 2 Timóteo, eu li primeiro. 2 Timóteo 2,4. Veja o que é que Deus diz para nós. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Somos soldados de Cristo. Não temos nada a ver com esse mundo. Não devemos participar de partidarismo. Não devemos participar das filosofias mundanas. Não devemos, não podemos, porque nós temos uma missão a cumprir. E aí é quando a gente volta para 1 Timóteo 5,6.
1 Timóteo... Não, 1 Timóteo 3,16. Três, 16. Segundo Timóteo 3, 2, 4, perdão. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem deseja? Deus. Como é que esses homens e mulheres vão ser salvos? Se eu e você não cumprir o ID. Se eu e você não cumprir o discipulado. Essa é a nossa missão. Não devemos nos embaraçar com nada desta vida. Nada. Devemos estar preparados para ter a palavra sempre afiada da nossa boca. Deus conta conosco, comigo e com você. 1 Pedro, abra a sua Bíblia em 1 Pedro 1:13. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, sábio, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Sede sóbrio. O contrário de sóbrio é uma pessoa embriagada. O mundo e muitos das instituições religiosas, certo? Do sistema religioso estão embriagados. Estão mais para agradar homens do que a Deus. Quanto tempo faz que você evangelizou? Quanto tempo faz que você fez um discípulo? Não responda a mim, não. Responda a você. E a falha está em quem? E ele diz, seja sóbrio. Seja sóbrio. Cingindo os vossos ombros com entendimento e sobriedade. E esperar inteiramente na graça que foi oferecida na revelação de Jesus. Jesus está voltando, irmãos. Está voltando. Agora vamos ver em 2 Timóteo. Não, a gente já leu. Agora vamos ver Apocalipse 22, 12. Marque esses versículos na sua Bíblia. 22, 12. Eis que cedo venho, Jesus dizendo, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo as suas obras. Nós vimos nos últimos vídeos que nós não somos salvos pelas obras. É a graça, favor imerecido, graça, a graça de Jesus. A graça de Deus, pela graça sois salvos, mediante a fé. Mas isso não vem de vós, é dom de Deus. E aqui ele está dizendo, eis que cedo venho e está comigo o meu galardão para eu dar a quem, para retribuir a cada um segundo as suas obras. Sim, tem que ter obras, querido. Porque vamos lá, porque tem que ter obras. A fé sem as obras é morta. Vamos ver onde é que está? De acordo com o Child Fund Brasil,
Vamos ver? Foi o Google aqui que eu procurei. Efésios 2:8-9. Não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou. Tito 3:5. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. A fé sem as obras é morta. Vamos ver. Sabe onde é que está? Tiago 2:24. Para tanto, o profeta se utilizou exemplos de alguém que diz ter fé, mas que não transforma em obras. Então não adianta você gritar nos quatro cantos que é um homem ou uma mulher de Deus, se vestir com aquela indumentária de crente, a saia lá embaixo, um cocô desse tamanho, criticando todo mundo, mas vamos ver. Para ele, essa fé vazia, morta e sem assemelhar a fé, e se assemelha à fé dos demônios, que apesar de também crerem em Deus, possuem fé inútil, por não terem um bom resultado. Vamos ver Tiago 1:2. Tiago, vamos abrir aí no livro de Tiago 1. Tiago 2:14. Quase que não saía hoje. Tiago 2:14. Que proveito há, meus irmãos, se alguém diz que tem fé? Que proveito há e não tiver obras? Porventura, essa fé pode salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiver nu e tiver falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe dizer, ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? E não é isso que tem acontecido, não, até dentro, principalmente com os domésticos da fé, hein? Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obra, mostra-me a tua fé sem a obra, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê tu que Deus é um só, faze bem, os demônios também o crê e estremecem. Mas queres saber, ó homem vã, que a fé sem as obras é morta em si mesma. O autor disse aqui, que fé é essa que tu vê teu irmão necessitado e tu não ajuda? Sabe, irmãos, aqui, um dia desse, eu soube de uma história aqui de uma irmã que passou 4 dias com necessidade de pão. E ela falou com o pastor dela para ver se passava um Pix. E não aconteceu nada. Entendeu agora? Então, irmãos, não adianta barganhar com Deus. A fé sem as obras, ela é morta em si mesmo. E Deus, ele vai pesar o Brasil, viu? Porque hoje tem pastores milionários. É a maior profissão que está ganhando dinheiro, sobretudo pastor, presidente de convenção. E Deus está lá, olha, anotando tudo. Vai chegar a determinação do Senhor, mas devemos estar firmes na rocha que é Cristo. Hoje, o catolicismo romano é riquíssimo. A cúpula do Vaticano, ouro maciço.
E quantos católicos pobres, miseráveis, morrendo de fome? Cadê a riqueza dessa religião? Entendeu? Está chegando perto do fim. As recompensas dessa palavra tem que ser uma obra verdadeira. A palavra de Deus, ela é a chave para mudar a nossa vida e a gente ter sucesso. Vamos ver isso para encerrar? Josué 1:8. 1:8, Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Medita de dia e de noite. Prega, fala, em tempo e fora de tempo. Ide pregar, ide fazer discípulo, ide anunciar, Jesus está voltando. Sabe, irmão? Às vezes eu tenho que filmar o que eu saio fazendo por aí, tirando foto, porque as pessoas me dão em espécie, me dão em alimento. E eu não sou louca de não filmar. E eu não tenho nenhuma vaidade. Paulo falou que as nossas obras são como trapos de imundícia. Não foi Paulo não, Isaías 64:6. Pois todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia, e todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Então, eu faço a obra, eu ajudo, né? Não é porque eu sou boazinha, não tem bondade nenhuma em mim. O Senhor, ele disse, olhou da terra, do céu para a terra, não viu nenhum justo. Então, eu não tenho bondade nenhuma. O que é que acontece? Eu faço porque eu sou uma seguidora de Cristo. Ele mandou fazer, aqui ele disse, e eu darei o galardão segundo a obra de cada um. E como eu estava dizendo, eu filmo, eu tiro foto para despertar também a muitos fazer. Mas eu não acredito num cristianismo que só tem falácia. Não, a palavra de Deus não fala isso. Quando ele disse, ide e pregai, aí você vai ver Jesus dando seus sermões. Ele estava no povo, no meio do povo mais necessitado. E muitos das lideranças criticavam, porque Jesus foi perseguido pela liderança do sistema religioso. Diz, ele só anda com pobre, ele só anda com doente. O que foi que Jesus disse? E quem precisa de médico são os doentes. E aquela multidão seguia ele. Na época não tinha só pão, mas tinham pães e peixe. E Jesus dava de comer. Jesus lavava os pés dos apóstolos. Jesus curava os enfermos. Jesus estava no meio dos pecadores. Essa é a missão que nós devemos seguir a pisada do Mestre. Essa. A gente ir lá, sal fora do saleiro. Sempre eu gosto de usar essa frase de um livro que eu li há muitos anos atrás. Sal fora do saleiro. Então saia do meio do comodismo, do meio do conforto e
faça a obra de Deus. Você e eu só seremos bem-sucedidos se meditarmos na lei do Senhor de dia e de noite e se a gente praticar só a Bíblia. A vontade está nela. Vamos ver aqui, em 2 Pedro, para a gente encerrar. Eu quero encerrar, eu disse que eu ia encerrar com Josué. Vamos encerrar com a segunda carta de Paulo, de Pedro. Segunda Pedro 1. É 20. Sabemos primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram, movido pelo Espírito Santo. É isso que eu quero encerrar, que eu botei Josué e botei segunda carta de Pedro para dar uma conexão. Toda a palavra de Deus, ela foi inspirada. Então, medite nisso. Estamos no tempo final. Saia do comodismo. Peça a Deus para Deus lhe livrar do sistema religioso que está matando muitos, ensinando muita coisa que não está aqui. Que é deles próprios, os mestres, como a gente leu. Então, que Deus em Cristo nos ajude para a gente sempre ser fiel para cumprir com o que o Senhor mandou fazer, que é a nossa missão. Ide e pregai, ide e fazei discípulo. Deus abençoe a todos.